Então o Thiago Asmar, o pilhado, divulgou esse vídeo, eu recebi e fui atrás de uma pessoa do Cruzeiro para perguntar, né, sobre esse contato, se alguém do staff do Caio Jorge procurou o Cruzeiro para tratar. Algumas informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B. Minha gente, chega pra cá porque eu fui atrás de uma informação sobre a questão do Caio Jorge, Flamengo e Cruzeiro. O colega Thiago Asmar, pilhado lá do Rio de Janeiro, muito bem informado, ele publicou um vídeo, agora há pouco, destacando que o Felipe Luiz ligou pro Caio Jorge, conversou com o Caio Jorge e tal, e que prometeu ao Caio Jorge que ele poderia ajudar ele, Felipe Luiz, ajudá-lo a voltar para a seleção, para uma Copa do Mundo e tal. E o Felipe Luiz, obviamente, tem muita condição para isso. Como o Flamengo também tem muita condição de dar uma vitrine espetacular também ao Caio Jorge. Mas a chegada recente do Caio Jorge à seleção foi vestindo a camisa do Cruzeiro, foi com os números e com o futebol que ele jogou no Cruzeiro na temporada. Então o Thiago Asmar, o pilhado, divulgou esse vídeo, eu recebi e fui atrás de uma pessoa do Cruzeiro para perguntar, né, sobre esse contato, se alguém do staff do Caio Jorge procurou o Cruzeiro para tratar de uma negociação direta, pedindo um desligamento, uma rescisão, alguma coisa nesse sentido. Desligamento dá a impressão que chega e fala, quero ir embora, então vai, né? Mas enfim, uma rescisão e tal. E olha só a mensagem que eu recebi, tá? A resposta que eu recebi. A resposta foi a seguinte: boa tarde, HG, não é para tanto. KJ segue normalmente, treinando, e não nos procurou em nenhum momento pedindo para sair ou para ser negociado. Então essa foi a resposta de uma pessoa do Cruzeiro diante do vídeo que eu recebi aqui do pilhado de que o Felipe Luiz havia falado com o Caio Jorge. Na verdade, o que eu peguei o vídeo do pilhado e falei, bom, diante desse vídeo aqui, desse contato feito direto com o Caio Jorge, vocês temem, ele procurou, alguém do staff dele procurou vocês aí no Cruzeiro para pedir uma negociação, para pedir para sentar, uma reunião e tal. E a resposta foi essa aqui. Até agora, nenhum movimento do staff do Caio Jorge ou do próprio atleta em procurar a direção do Cruzeiro e pedir um desligamento, pedir para tratar do assunto e tal. Então as coisas seguem absolutamente como estão. Cruzeiro confortável na situação de que não precisa vender, não precisa de dinheiro, quer dizer, todo mundo precisa de dinheiro, todo clube. Mas o Cruzeiro não passa por dificuldades a ponto de aceitar. O Cruzeiro já impôs a condição, o Flamengo sabe a condição que ele impôs. Obviamente que trabalhar junto ao atleta é uma estratégia que o Flamengo usa exatamente passando pelo Felipe Luiz, que é treinador, né? Mas até agora a informação é de que não há nenhum movimento do staff ou do próprio atleta Caio Jorge pedindo uma rescisão ou uma reunião para tratar do assunto. Então é isso aí. Se tiver algum novo assunto, algum novo detalhe, a gente volta para informar. Boa semana e beijo na alma. Tchau. Algumas informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B, né? Caso o Caio Jorge não se concretize. Informações exclusivas, vamos lá. Primeiro, falei com pessoas próximas ao jogador, ao Caio Jorge. Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? E o Caio Jorge é o jogador desejado pelo treinador, tá? O Felipe Luiz, ele quer o Caio Jorge. Foi até uma pedida dele na negociação de renovação. E a informação que me foi passada é que o Caio Jorge tá sim balançado. Mexeu com o Caio Jorge essa procura do Flamengo. Eu sei que muito torcedor do Cruzeiro não vai gostar dessa informação, mas é a informação que eu tenho. Todos os torcedores sabem que eu trago só verdade aqui. Mexeu com o Caio Jorge e se o Flamengo subir um pouquinho a sua proposta, a informação que chegou a mim por pessoas próximas ao Caio Jorge, isso não vem do Flamengo, é de que o Caio Jorge tentaria negociar diretamente com o Pedro Lourenço uma possível saída. Agora, se o Flamengo aumentar um pouquinho, o que não é ainda a movimentação que o Flamengo faz,
Sobre a situação do Marcos Leonardo, se ele seria realmente o plano B do Flamengo, a informação que eu tenho de um nome fortíssimo no Flamengo é que não. Aí eu vou descrever aqui exatamente o que foi escrito para mim. Não é o nosso plano B. Seria impossível entrar no radar? Não. Mas não é o plano B nesse momento, porque não são essas as características que o Felipe quer. Marcos é mais parecido com o Pedro. E pode dizer, nesse seu vídeo, que em julho fizemos uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Foi essa a resposta e disse o seguinte, esse nome forte no futebol do Flamengo. O que procuramos é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Essa é a resposta, informações exclusivas. Caio Jorge segue sendo foco e Marcos Leonardo, por enquanto, de acordo com essa fonte fortíssima no futebol do Flamengo, não é o plano B, como vem sendo noticiado. Marcos Leonardo é o nome da vez nos noticiários rubro-negros para poder ser esse reforço para 2026. Vou trazer aqui algumas opiniões táticas e técnicas sobre o jogador, que pode ou não ser um reforço do Flamengo. Tecnicamente, Marcos Leonardo, para mim, é indiscutível. Um dos melhores hoje fazedores de gols brasileiros que tem no futebol mundial. Tem uma temporada muito boa na Al Hilal, fez um grande Mundial de Clubes, tem feito uma grande Liga Saudita, e é um jogador que é um atacante nato, um homem-gol. Isso aí é indiscutível e eu tenho certeza que aqui no Brasil teria o mesmo sucesso ou até mais sucesso do que o Caio Jorge, que também foi alvo do Flamengo. Taticamente, a escolha por Caio Jorge ela é muito minuciosa. O Caio Jorge tem um estilo que o Felipe Luiz tanto admira e tanto quer para o centroavante do Flamengo. Não à toa o Flamengo foi atrás de Tati Castellanos, que acabou de ser anunciado pelo West Ham, mas Caio Jorge tem um diferencial quando o assunto é comparar ele com o Marcos Leonardo. Caio Jorge tem um ataque à profundidade melhor do que o Marcos Leonardo e também tem uma marcação-pressão na saída de bola melhor do que o do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo é muito mais definidor do que Caio Jorge, isso é indiscutível. Mas Caio Jorge, dentro do que o Felipe Luiz enxerga para o Flamengo, ele é mais completo. O Flamengo pode trazer Marcos Leonardo? Pode, para mim seria uma baita contratação. O Flamengo trazendo Marcos Leonardo não vai buscar outro atacante no mercado? Eu acho que sim, o Flamengo ainda vai buscar outro atacante, porque o Flamengo e o Felipe Luiz quer esse atacante que tem essa característica de ataque à profundidade e marcação-pressão na saída de bola. Para mim, Marcos Leonardo eleva o nível do Flamengo, mas o Flamengo ainda precisa de um centroavante e de um atacante com as características de Caio Jorge ou Tati Castellanos. Marcos Leonardo, Caio Jorge, Caon Elias. Vamos falar sobre atacante aí no Flamengo? Pois é, agora há pouco, saiu a informação aí que o Flamengo está buscando aí o Marcos Leonardo. Gosto muito do nome, tá? Só que tem uma exclusiva aí também, Luiz Antônio Rubro-Negro, Bruno Castanha, Robinho RN, que na sexta-feira, já é domingo, na sexta-feira, o Bertolucci, juntamente com o Caio Jorge, foram conversar com o Pedrinho para pedir, sim, para ser negociado, alegando que ele prometeu que se chegasse uma proposta vantajosa, que ele negociaria, abriria negociação, sendo bom para o Cruzeiro e sendo bom para o jogador. Só que o Pedrinho veio com aquela conversa que não é para a Europa, não é para cá para o Brasil, mas a verdade é que Caio Jorge quer jogar no Flamengo, tá? O Bertolucci também tem esse interesse de ter o Caio Jorge no Flamengo e também de ter Cebolinha no Cruzeiro, porque no Cruzeiro o Cebolinha conseguiria 3 anos de contrato, luva, salário mais alto, porque no Flamengo ele tentou para renovar, pediu 3 anos de contrato, luva e salário, aumento de salário, o Flamengo não quer dar, não vai dar. Então o Flamengo pode ficar com o Cebolinha aí mais 1 ano e depois negociar aí, sair de graça, ou negociar agora. Mas a verdade é que Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Ah, mas falaram que o Flamengo não vai fazer mais proposta. O Flamengo faz um recuo estratégico, galera, de que, não, então tá bom, então vou partir para outro nome aí. E tem outros nomes, até porque tem boas opções. O Marcos Leonardo, que fez gol hoje pelo Al Hilal. Só que a questão do Marcos Leonardo é o seguinte, ele quer voltar, ele vai baixar o salário, porque o maior problema, de repente, não é nem o Al Hilal, é a questão salarial, salário muito alto. Então fica essa questão. Mas o Caio Jorge quer jogar no Flamengo, essa notícia e informação aí que a gente trouxe aí para vocês, em relação a isso.